Amado Deus, Pai querido e eterno, a Ti honra, glória, louvor e exaltação. Queremos Te render graças, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Esse servo de Deus que já tem chegado, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos. Também seus familiares, Pai, repreendendo enfermidades, repreendendo, ó Deus amado, todo e qualquer mal intentado pelo inimigo de nossas almas contra essas pessoas que servem a Ti. Abençoe e ajude a cada um destes que tem, ó Pai, estado junto conosco, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Deus, que nesta noite o Teu amor e graça sejam derramados, Pai, sobremaneira sobre a vida deles. Meu Deus, dai-nos uma palavra nesta noite. Fala, Pai, ao meu e ao coração de cada um destes que estarão conectados aqui juntos para, ó Deus, glorificar, adorar e exaltar a Ti, que és digno de honra, glória e louvor. Assim, Pai, Te pedimos, abençoe os que já estão conectados, aqueles que ainda entrarão, ó Pai, nesta noite, aqui nesta live. Também, meu Deus, abençoe, meu Pai, aqueles que verão esta mensagem, a mensagem de hoje, depois, num futuro, Pai, através do YouTube, pois estará sendo postado ali, Tu sabes, Pai, abençoe a cada vídeo desses que está sendo postado naquele canal, para que seja bênção, canal de bênção para as vidas que acessarem, Pai, esses vídeos. Deus, Tu sabes que é tudo para honra e glória do Teu nome. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, crendo na vitória, agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Entrou Rildo Batista. Irmã Antônia acaba de entrar também. Glória a Deus. Paz e graça da parte de Deus para todos. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Deus me chamou para viver coisas maiores. Eita, grandioso Deus. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou. Meus irmãos, eu quero convidar a todos para fazermos uma leitura da palavra de Deus. Texto onde estaremos meditando nesta noite encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo do amor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Aleluia. Entrou o presbítero Elias. Muito bem. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Está escrito assim a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei
nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos. Até aos últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Querido Deus, Pai amado e eterno, toda honra, glória, todo louvor e exaltação tributamos a Ti, porque Tu és o único Deus nos céus e na terra. Deus que pode, Deus que faz, Deus que tem, Deus que ama, Deus que provê na vida daqueles que servem a Ti e até daqueles que não servem a Ti também. Porque Tu és Deus de misericórdia, Deus de graça. Por isso queremos, Pai, Te agradecer neste momento, após esta leitura que fizemos da Tua palavra. Também pedir que o Senhor fale, Deus, a cada coração nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos, é muito bom estar aqui de novo, estar aqui com os irmãos, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor. Eu quero louvar a Deus com um hino. O hino é conhecido. Estamos já passando, atravessando dias difíceis, dias terríveis que têm feito muitas pessoas sofrerem, até mesmo com a separação entre famílias. Mas tem males que muitas vezes para outras pessoas, para umas não, mas para outras sim, tem males que vêm para bem. A Bíblia diz que tudo é tudo, irmão, concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo decreto de Deus. Então nós iremos, nesta noite, adorar Jesus. Dia de sol. São dias nublados, não é? Não que chuva não seja bênção, é bênção sim. É bênção. Mas tem um simbolismo, né? Mas vamos louvar ao Senhor com este hino, Dia de Sol. Cante e louve junto comigo.
estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim, no terrível espinho do pecado que eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Não importa a situação que você se encontra agora, o que importa é que Jesus pode e tem a resposta para a sua vida. Aleluia. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Não importa como está o teu coração, não importa se estão querendo desfacelar, não importa o que estão querendo fazer com você, não importa. Essas pessoas fazem porque elas não olham para o seu próprio umbigo. Essas pessoas esquecem que também são pecadoras.
essas pessoas não têm servido e amado e adorado o verdadeiro Deus. O Deus que nos ensina na sua palavra como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos amar, como nós devemos perdoar. Essas pessoas são carentes da minha e da sua oração. Aleluia. Então, se o seu coração está um tanto triste, está machucado, eu quero dizer uma coisa para você. Dias de sol é o que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Dias de sol estão chegando. Dias de bênção, o sol da justiça, o sol daquele que te ama, o sol daquele que sabe, aleluia, como tratar com você e também com essas pessoas. E eu não estou aqui falando de ira, de maldade. Muitas pessoas até acham que Deus faz desta forma. Mas não, porque Deus não é o homem. Deus não pensa e não age como o homem. Deus ama, inclusive, essas pessoas que muitas vezes têm te machucado. Mas Deus faz com que elas entendam, compreendam que elas também são pecadoras e que precisam, necessitam de Deus, do perdão de Deus. Então, ore por essas pessoas. Nós iremos meditar nesta noite, nesse texto que lemos, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, que nos fala da mulher que foi pega no próprio ato adulterando. Que muitas pessoas dão uma interpretação tanto errada, equivocada. Vamos ver o que Deus irá falar ao nosso coração nesta noite. Fique atento, não saia, porque Deus vai falar ao seu coração. Amém? Então, meus queridos e amados, nós estamos, nesta noite, aqui reunidos, através do Instagram, nesta transmissão ao vivo, meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que Deus deixou para nos trazer vida. E é disso que vamos falar hoje aqui. O versículo 1 fala que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E Jesus, irmãos, ele sempre nos deu exemplo de como agir nas mais diversas situações que possamos ter ou imaginar. Ele foi exemplo para nós. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. Entenda uma coisa aqui. É do que eu estou falando agora. Nós vemos que Jesus, quando queria orar, ele ia para um lugar e ficava somente ele e o Pai. Algumas vezes ele levou seus discípulos, mas os deixava num certo lugar e seguia só. E o texto nos diz que, aqui não fala que ele foi orar, mas observe, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, aí ponto. No versículo 2, aí diz, e pela manhã cedo voltou para o templo. Olha, ele foi para o Monte das Oliveiras. E aqui o que eu entendo é que ele orou a noite toda. E quando desce do monte, ele não foi para casa dormir. Diz que pela manhã cedo voltou para o templo. Voltou de onde? Ele estava no Monte das Oliveiras, estava orando.
estava buscando a presença do Pai. Voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Observe, irmãos. Todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinar o povo acerca do reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus estava ali no templo, assentou-se para receber aqueles que se aproximavam dele, porque diz que o povo vinha, todo o povo. Então Jesus estava ali e já era conhecido. E aqueles que ali chegavam, se dirigiam até ele para ouvi-lo acerca das coisas do céu. Acerca dos ensinamentos que ele tinha para ensiná-los. Aleluia. Versículo 3 vai nos dizer que os escribas e fariseus trouxeram para Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. Observe, irmãos. O versículo 3 cita que esta mulher está sendo levada pelos escribas e pelos fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Olhe, vamos observar uma coisa. Escribas, o nome sugere, aquele que escrevia. Eram aqueles que eram responsáveis por escrever ou reescrever a lei de Moisés e, através delas, eles ensinavam nos templos. Mas tem uma coisa interessante, amados, é que estes homens, esses dois grupos de homens aqui, os escribas, os que escreviam, e os fariseus, que eram os sacerdotes, eram os religiosos, melhor dizendo, que queriam pegar Jesus em uma falha. Observe. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E eles trazendo, Jesus estava ali no templo, assentado, ensinando as pessoas. Então, não estava somente Jesus, estava Jesus ensinando todo o povo que ali chegava. E no meio chegou os fariseus. Chegaram os fariseus e escribas com aquela mulher. Observe. E pondo-a no meio, versículo 4, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Observe aqui o que é que eles querem, veja só. E na lei, olha o que é que eles vêm citar para Jesus. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha a pergunta que eles fazem para Jesus, achando eles que iriam surpreender Jesus, pegar ele em algum ato errado, em alguma palavra errada. Observe o que é que eles querem. Eles citam a lei de Moisés, mas não sabe ele que aquele que está ali assentado é justamente aquele que ditou. A lei de Moisés aponta para ele, fala dele, de Jesus. Então Jesus, ele muito bem conhece a lei de Moisés. Aleluia. E os escribas e fariseus, por não saber, ou por achar que Jesus é um ignorante, é qualquer pessoa, eles
não citaram a lei como está escrita lá em Levíticos capítulo 20 e o versículo 10, que fala do homem que for apanhado no próprio ato, ele e a mulher, os dois devem morrer juntos. Só que eles não levam o homem, leva somente a mulher. Mas eles acham que vão enganar a Jesus, citando a lei de Moisés. É uma lei que eles estão acostumados, que eles liam todos os dias, que eles conheciam a lei, mas ele citou, é como muitos que tem por aí, que querem tirar parte do texto sagrado e fazer disto um pretexto para apanhar alguém em alguma falha. Alguém que suprime da palavra de Deus uma parte que condena a eles. Aleluia. Então, meus queridos, vejamos aqui o que foi que aconteceu. Quando eles dizem, tu, pois, que dizes, eles esperam uma falha. Eles estão esperando uma falha da parte de Jesus. E eu mesmo já me encontrei em algumas situações que se eu não lesse a palavra de Deus, eu teria me enrolado, irmãos. É por isso que é importante o crente conhecer. Jesus conhecia a lei de Moisés. É importante que o crente conheça a palavra. Foi Jesus quem disse, examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o que nós precisamos aprender é justamente acerca de Jesus. Como? Lendo, examinando a palavra de Deus. Para quando formos indagados por alguém, não nos enrolarmos, não formos pegos em alguma falha. Vamos lá. Eles perguntam, tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Olhe, qual é o objetivo? Olhe qual é o propósito desses escribas e fariseus. Quererem pegar Jesus em alguma coisa para o acusá-lo, em algum erro, para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aleluia. Jesus não lhes dá resposta. A pergunta foi feita a Jesus. Mas Jesus está tranquilo. Jesus estava ali ensinando, estava em paz, ensinando ao povo que chegava até ele. E agora chega dois grupos terríveis de religiosos que não estão ali para ouvir Jesus falar, para aprender de Jesus. Estão ali querendo ser mestre, querendo ensinar a Jesus. Irmãos, ninguém ensina a Deus o que fazer. Ninguém, homem nenhum na face da terra. Aleluia. Jesus estava tranquilo. E ali ele está escrevendo com o seu dedo na terra. Até hoje ninguém sabe o que é que ele escrevia. Mas eles insistiram. Quando viram que Jesus não disse nada para eles, não lhes deu resposta, eles insistiram, perguntando a Jesus o que era que ele tinha a dizer acerca daquilo. Aleluia. Glória a Deus. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele, aleluia, que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha, irmãos, eles ouviram o que não queriam ouvir. O que nunca acharam que ouviriam. A resposta que Jesus dá, aleluia, não era resposta satisfatória, não era uma resposta satisfatória para ele, ou para eles.
aqueles que tentam envergonhar aqueles que são servos de Deus, é Deus quem é responsável. E na hora certa, aleluia, a resposta certa chega. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Olhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Eu vinha hoje conversando com um irmão acerca de situações que podem acontecer com os crentes. Nós, por sermos falhos, seres humanos, temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas. E a gente observa que muitos crentes, por quererem ser melhor do que outro, e ver outro num erro, muitas vezes acha que é melhor estar citando o erro do irmão. Muitas vezes acham que trazendo à tona o erro do outro irmão vai ser melhor. Nós conversávamos acerca desse assunto. Eu dizia, olha, irmão, nós como servos de Deus temos uma missão, e a missão ele mesmo depois completou dizendo, é de juntar. Nossa missão é de juntar e não de espalhar. A nossa missão é de trazer vida através do Evangelho e não de matar, de destruir, senão não seríamos servos de Deus. Aqueles homens estavam todos armados com pedras e chegaram até Jesus, achando eles que ouviriam uma resposta de Jesus, como que apedrejem-na, matem-na, a lei não diz. Não foi isso. Jesus, pelo contrário, demonstrou o que eles não esperavam. Demonstrou misericórdia. É por isso que a Bíblia diz, aprendei antes o que quer dizer, o que significa misericórdia, quero. Então, irmãos, Jesus apela para as próprias consciências deles. Olhe o que é que ele diz. Aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eles chegaram acusando, com pedra nos bolsos, querendo matar aquela mulher e querendo pegar Jesus numa falha. Olhe o que eles queriam fazer. Aí aqui, parafraseando, eu entendo Jesus dizendo, eu vou dizer a vocês a resposta que vocês precisam ouvir. Não é que querem ouvir. É por isso que muitas vezes nós não ouvimos aquilo que queremos, ou melhor, que gostamos ou gostaríamos de receber ou de ouvir. Porque a verdade, diz aí o jargão, que a verdade dói. A verdade é a palavra de Deus. A verdade, pelo contrário, ela dá vida, ela traz vida. E foi o que Jesus falou ali, deu ali àqueles homens. Tanto a mulher que estava ali para ser apedrejada por aqueles pecadores, apesar de serem religiosos, escribas e fariseus, mas Jesus deu também a eles uma oportunidade de entenderem, de compreenderem o que significa misericórdia, quero. O que significa perdão. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus, tornando a inclinar-se, escrevia na terra, depois de falar com eles. Quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar.
E ali ele volta, na verdade, a escrever na terra. Aguardando o resultado, esperando o resultado da consciência daqueles homens. Aleluia. Observe que no versículo 9 diz: quando ouviram isso, olhe, quando ouviram isso, saíram um a um. A começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha, irmãos, aqueles homens começaram a entender, a compreender que não era o ato do adultério que fazia aquela mulher ser apedrejada, mas o pecado em si. Pecado que eles também tinham sobre eles. Ninguém podia dizer que não tinha pecado. Ninguém, nem escribas, nem fariseus, ninguém, homem nenhum na face da terra, pode dizer que não peca, porque todos nós somos pecadores. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, somente aquele que não tem pecado é que pode julgar. Somente aquele que não tem erro é que pode julgar. É que pode condenar. Somente quem não comete falhas é que pode julgar, condenar, dar a vida e tirá-la também. Aleluia! Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. E começou ouvindo isso, olhe, ouviram isso, quando ouviram isso, versículo 9, saíram um, a começar pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Porque eram mais experientes, porque sabiam do que Jesus estava falando, porque conheciam verdadeiramente a lei de Moisés, mas estavam querendo agir de forma diferente, contrária, para o seu próprio deleite, para mostrar para as pessoas que eles eram aqueles que detinham a verdade, e não é, irmãos. Então, a começar pelos mais velhos, eles foram saindo um a um. Por quê? Porque não teve um deles que dissesse, que ousasse dizer que não tinha pecado. Não houve um sequer. Então, irmãos, somos pecadores. Nós não temos que estar julgando o pecado de ninguém. Não podemos estar procurando o pecado de ninguém. Se formos procurar pecado de A ou de B, seja lá quem for, família, amigo, da igreja, seja lá quem for, de igreja que seja, qual for, não interessa, irmãos. Não fomos chamados para procurar pecado de ninguém. Fomos chamados para, primeiro, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, aceitando a Cristo como Salvador. Se tem um pecado que eu devo estar preocupado em que não seja cometido, é o meu. Apesar de eu ser pecador, todos os dias nós cometemos pecados. Então eu não posso estar procurando pecado de A e de B. Mas, pastor, na igreja tem gente pecando e tomando ceia. É com ele Deus, irmão. Se a própria pessoa não entendeu ainda que está em pecado e que em pecado ela não pode estar tomando, participando da comunhão, da ceia, se ela mesma não entender, se ela não compreender que ela tem que procurar o seu líder e confessar o seu pecado, não vai ser eu que vou lá atrás dela. Não vai ser você que vai lá atrás dela. Se buscarmos essas pessoas, é para orientá-las através da palavra. É como diz o apóstolo Paulo ensina.
Aleluia. Se não estou equivocado, é Paulo quem fala sobre isso. Quando nós virmos um irmão em pecado, eu não tenho que estar contando para ninguém que aquele irmão pecou. Eu tenho que ir até ele, carinhosamente, amorosamente, conversar com ele. Dizer a ele que Deus tem palavra, tem perdão para a vida dele. Aí a Bíblia diz, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, irmãos, nós não fomos chamados para procurar pecado de ninguém. É por isso que Paulo ensina, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar a minha vida, não tenho que examinar a vida de ninguém não, irmãos. Eu, como pastor, eu tenho que pregar o evangelho, pregar a doutrina bíblica na igreja. E aqueles que compreenderem e que se encontrarem necessitados da palavra pregada, que se consertem. Porque é entre eles e Deus. A palavra de Deus, ela é para todos nós. E eu tenho que pregar a doutrina, tenho que ensinar ao povo, aleluia, que o povo deve deixar todo o pecado e embaraço. É isso que eu tenho que dizer, porque está na palavra de Deus. Cabe a ele atender, a palavra não é minha, é de Deus. Cabe a ele atender a Deus e deixar o pecado, deixar o embaraço, deixar todo o engano. Então Jesus chega para aqueles homens e diz, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Por que não atiraram a pedra? Porque reconheceram, irmãos, que todos eles tinham pecado, que não estavam em situação diferente daquela mulher, que também eram necessitados da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. É como se eles tivessem reconhecido e dito dentro de si, ora, se eu estou em pecado, eu não posso matar essa mulher de pedra, eu não posso apedrejá-la até a morte. Eu também sou passivo a esta mesma morte, porque estou em pecado assim como ela. É isso que Jesus está mostrando àqueles homens. O que nos afasta de Deus é o pecado, irmãos. É o pecado que cometemos que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então não ande procurando o pecado de ninguém. Não fique procurando o pecado de A e de B. Pelo contrário. Veja a sua vida. Veja se a forma como você está se portando se glorifica, se exalta o nome do Senhor ou não. Se é bom para você ou não. Espiritualmente falando. Então, não ande buscando o pecado em ninguém, mas procure se consertar a si mesmo. Fazendo assim, Deus tem vitória para a sua vida. Termino já, irmãos. Aleluia. Versículo 10 diz, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olhe, porque reconheceram. Porque reconheceram que eram pecadores. Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Aí o que é que ele faz? Ele dá uma orientação a ela. É isso que eu e você devemos fazer com o nosso irmão que for pego em algum ato. Não querer condená-lo, não divulgar o seu pecado, mas orientá-lo. Olha o que é que Jesus disse. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Então, meu irmão, é o pecado que nos distancia de Deus. É o pecado. Não busque pecado de ninguém. Não fique escandalizado com o pecado de ninguém. Pelo contrário, você ore. Peça misericórdia a Deus. Nem tampouco deixe de falar com A ou B porque pecou. Estava na igreja, pecou e agora você é crente demais, é santo demais e não pode pegar na mão daquele que cometeu o pecado, ou até mesmo no desviado, que está afastado. Não, irmão. Não. Senão, isso aí não são atitudes de um cristão, de um crente, salvo na pessoa de Jesus. Não deixe de falar com as pessoas. Elas são carentes, até de um aperto de mão e da paz do Senhor, que Ele tem lhe dado, que Deus tem lhe dado. Por isso ele diz, na casa onde chegar, saudai com a paz. Se você tem paz, dê a paz de Cristo Jesus para essa pessoa. Ela pode estar em pecado ou não. Nós, servos de Deus, temos que agir desta forma. Amar o nosso próximo. Lembra do que Jesus falou para os fariseus? Acerca do próximo? Quem é o nosso próximo? Ele contou aquela parábola e no final o próximo era aqueles que eles tinham como inimigos. O samaritano. Aí denominaram e chamam Jesus de o bom samaritano. Verdadeiramente, Jesus ele é o bom, porque ele é bom. Então, meu querido, não olhe pecado de A ou de B, mas ame as pessoas. Considere-as como se fosse você. Que Deus abençoe mais e mais a cada um e a todos nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que carinhosamente estiveram conosco. Pedir que orem, continuem orando pelo Brasil, por Alagoas, por Arapiraca. Estamos com um gestor, uma gestora, que é uma mulher. Orem por ela, a prefeita de Arapiraca, para que Deus abençoe esta cidade. Não é? O decreto que seria dado início com 50% na fase amarela a partir de segunda-feira, ela já baixou um decreto e está decretado que é a partir já de hoje. Não é? Domingo tem Santa Ceia nas congregações. Domingo tem Santa Ceia no horário do culto. Tem congregação que a capacidade é pouca, não vai dar para fazer de uma só vez. A orientação do nosso pastor é que seja feito de duas vezes, de 5 às 6 e de 6h30 às 7h30 da noite. Tá bom, irmãos? Então, domingo que vem, Santa Ceia em todas as congregações. Procure o seu dirigente, se informe com ele. Eu tenho certeza que você não vai perder a Santa Ceia deste mês. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado e santo. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos nesta noite por tudo quanto o Senhor nos concedeu. Por esta palavra, que o Senhor abençoe, ó Deus, nos dando entendimento, nos dando sabedoria e nos ensinando a amar mais o nosso irmão. Abençoe, Pai querido, ó Deus, a tua igreja, fazendo-a crescer, prosperar. Aqueles que esfriaram na fé, que o Senhor possa esquentá-lo, aquentá-lo, trazer de volta, ó Deus, para os templos. Deus, em nome de Jesus, abençoe, é o que nós te pedimos, abençoe o Brasil, o presidente, Jair Messias Bolsonaro, abençoe, meu Deus, Alagoas, o governador de Alagoas, Renan Filho, e também Arapiraca, Pai, com a prefeita Fabiana, sê com ela, dê graça, com eles, ó Deus, dando tudo o que eles necessitam, Pai, para fazer um bom governo, para abençoar o povo, para trazer bênção, Pai, para a nação, para o Estado e para a cidade. Em nome de Jesus Cristo, nós tudo pedimos, crendo na vitória, agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Fiquem em paz todos e terça-feira temos mais uma transmissão com a mocidade. Amém?